Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa, e nós vamos passar uns minutinhos aprendendo um pouco mais sobre um assunto bem legal em língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre os relative pronouns, os pronomes relativos. Mais à frente nós vamos ver o que são, quais são as particularidades, o que eles vêm, digamos assim, como nós escrevemos esses pronomes, tem alguma relação com a língua portuguesa, tudo isso nós vamos ver. Mas antes nós vamos ver qual habilidade nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade 17 do 8º ano do ensino fundamental de língua inglesa. O componente curricular é língua inglesa, a unidade temática Relative Pronouns, que são os pronomes relativos. E o que essa habilidade visa? É empregar de modo inteligível os pronomes relativos who, which, that, whose, para construir períodos compostos por subordinação. Então, tudo isso nós vamos ver, trabalhar e ver se nós conseguimos adquirir essa habilidade. Bem, quando nós falamos em pronomes relativos, o que são? O que são e como usar esses pronomes relativos em inglês? Vejamos aqui o slide. Os pronomes relativos são aqueles usados para ligar informações em uma frase. Ele sempre vai estar subordinado a uma frase principal, ou melhor, uma oração principal. Alguns exemplos deles em português são que, quem, o qual ou cujo. É bem similar com a língua portuguesa o uso deles. Em inglês eles também existem e têm a mesma função da língua portuguesa. Toda vez quando eu falo que, o qual, cujo, eu estou relacionando algo de uma oração principal, de uma oração subordinada a uma oração principal. Como assim, professora? Vamos ver aqui. Em inglês, os pronomes relativos são that, who, one, which e whose. Esses são os pronomes relativos que nós vamos ver hoje. Eles se referem a termos citados anteriormente, termos que já foram citados, isso, e devem ser usados sempre para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Então, nós temos uma oração principal e após essa oração principal, nós temos uma oração subordinada a esta oração. E esse pronome relativo, ele vai fazer referência a essa oração principal, a algo dessa oração principal que foi citada. Pode ser uma coisa, uma pessoa, um animal, um objeto. E nós vamos ver a diferença de cada pronome quando nós usamos para determinada característica. Cada pronome possui sua função diferenciada. Quais são os exemplos? Nós vamos ver cada um. Nós vamos ver o uso do that, o uso do who, whom, which e whose. E o que cada um significa. Alguns têm significados bem parecidos, outros já têm o seu significado bem distinto. Esses que possuem significado parecido, nós vamos ver quais são as particularidades de cada um para que nós não chegamos a tropeçar em algumas frases ou expressões que nós vamos escrever em inglês, certo? Então, o primeiro pronome que nós vamos ver aqui é o that. That significa que. That, em inglês, que. Não é aquele pronome demonstrativo, that, que significa isto, aquele ou aquela. Nesse caso aqui, nós estamos falando do pronome relativo, onde nós vamos relacionar uma oração a outra e fazer referência a algo que já foi citado. Ele é relativo a pessoas, animais e coisas. Então, toda vez que nós tivermos uma oração subordinada a uma oração principal e nós quisermos relacionar esse objeto a pessoas, animais ou coisas, nós usamos that para dizer que. Então, olha um exemplo aqui. He is the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta. Então, nós usamos o that aqui com o significado de que e podemos observar que na primeira oração, he is the man, nós vamos subordiná-la à segunda oração, saved the planet, ou melhor, a segunda oração vai ser subordinada a ela. E quando nós falamos that, nós estamos referindo a quem? A algo que foi citado na oração principal. Nesse caso aqui, man. E como eu falei para vocês, nós usamos that quando for relativo a pessoas e a coisas também ou animais. Nesse caso aqui, nós relacionamos o that ao termo que já foi citado anteriormente, the man, que é relativo a pessoas. Outro exemplo. That is the dog that bit my neighbor.
Olha aqui, nós vimos that no início e that no final, mas o que eu falei para vocês, nesse caso aqui, o that que nós usamos no início, ele é um pronome demonstrativo, ó, aquele, tá? E nesse caso aqui, o that que nós temos aqui praticamente no meio da oração, é um pronome relativo que está fazendo o quê? Essa relação da oração principal para uma oração subordinada. E aqui quando eu falo that, eu estou me referindo ao quê? Ao cachorro. Animal, por isso que eu digo que, nesse caso, que é usado para isso, ó. That's the dog. Aquele é o cachorro. That que bit my neighbor, que mordeu o meu vizinho. Então aqui quando eu falo que mordeu, esse que aqui está se referindo ao cachorro, ao animal. E a diferença dele para o pronome demonstrativo é isso, ó. Ambos têm a mesma escrita, mas logo o pronome relativo ele vai vir entre uma oração e outra. Ele não vem no início da frase ou no final da frase para indicar, para demonstrar algo. Ele vem para relacionar uma oração principal a uma oração subordinada, ou vice-versa, certo? Olha o outro exemplo aqui, ó. This is the TV that is on sale. Esta é a TV que está na promoção. Que? Esse que aqui está se referindo a quem? TV. This is TV. Aqui that está se referindo a TV, coisa. Então toda vez que eu uso that, que significa que, eu posso estar relacionando, relativando a pessoas, animais e coisas. Nesse caso dessa frase, quando eu falo this is the TV that, esta é a TV que is on sale, está na promoção. Então aqui esse that ele vai fazer essa relação da oração principal a outra oração que é subordinada a ela, fazendo referência a algo que já foi citado. Nesse caso aqui, the TV, a TV. Então lembrem-se, that, que é relativo a pessoas, animais e coisas. Vamos ver mais um pronome relativo. Which. Which significa o quê? Que, o qual, os quais, a qual, as quais. Olha só, uma só palavra ela tem vários significados. O qual, que, os quais, a qual e as quais. E é relativo a coisas e animais. Olha o exemplo que nós temos aqui. This is the bus which I take to go home. Este é o ônibus que eu pego para ir para a escola. Lembrando que todos esses pronomes eles são relativos a algo que já foi citado. Nesse caso aqui, which está sendo relativo a uma coisa que foi citada antes. Qual foi essa coisa? The bus, o ônibus. This is the bus which, este é o ônibus que I take to go home, eu pego para ir para casa. Nós temos aqui a primeira oração, this is the bus, que é a oração principal, which, que é o pronome relativo que vai relacionar essa próxima oração aqui, I take to go home, a oração principal, que nós dizemos que ela é uma oração subordinada, certo? Aqui, which, nesse caso, está sendo referido a coisas. Vamos ver um exemplo onde o which vai se referir a animais. Ó, this is the cat which got in the trouble yesterday. Este é o gato que entrou numa fria ontem. Então, aqui nós vemos, ó, quando eu digo this is the cat, este é o gato which, que got in the trouble yesterday, entrou numa fria ontem, eu estou relacionando esta primeira oração à segunda, certo? A oração principal, a oração subordinada, usando which, que vem com significado de que. Em outras frases, esse which pode vir com significado de qual, os quais, a qual ou as quais. Então, você tem que observar aqui, digamos assim, esse pronome relativo está se referindo se é um animal, a uma coisa, a uma pessoa, e isso vai ser a diferença. Por quê? Nós vimos que that, ela significa somente que, não é isso? E já o which, ele significa que e significa o qual, os quais, a qual e as quais. Tem mais significados do que that. Lembrando que quando nós vamos fazer essa relação a coisas e animais, nós usamos which. Voltando aqui o slide, por slide anterior, nós vimos que o that é relativo a pessoas, animais e coisas também. Só que nesse caso aqui somente a coisas e animais. Nós não usamos which para pessoas, certo? Um outro pronome, nós temos aqui who e one. O que ou can. Esses significam dessa forma. E ele é relativo somente a pessoas. Os outros nós vimos que são relativos a pessoas ou a coisas ou animais.
Quando nós falamos em who ou whom, nós usamos somente para pessoas quando eu quero relacionar que ou quem de uma oração a outra. Exemplo, the woman whom you called is my cousin. A mulher que você ligou é minha prima. Quando eu falo aqui the woman, na primeira oração, na oração principal, quando eu uso whom, estou fazendo referência a the woman, a mulher, certo? E aqui nós temos a oração subordinada, you called is my cousin. Nós vemos aqui que essa oração está subordinada e quem fez, digamos assim, mais ou menos essa relação, essa ligação, foi o pronome relativo whom, que nós utilizamos para relacionar uma oração a outra quando nós indicamos pessoas. Outro exemplo, there is a man outside who wants to see you. Há um homem lá fora que quer falar com você. There is a man outside. Há um homem lá fora. Quem eu estou me referindo aqui? Ao homem. Então aqui logo eu vou usar who para dizer que, ou se coubesse na frase essa tradução, quem, nós encaixaríamos com o significado de quem. Então dependendo da frase, do contexto da frase, é que você vai ver se o significado vem com o significado de que ou quem. Nesse caso aqui veio com o significado de que. Quer falar com você. Wants to see you. Quer falar com você. Então, aqui, who está se relacionado a man, ao homem. Então, toda vez que eu quero relacionar uma primeira oração com uma oração principal a uma oração subordinada, eu uso who ou whom para me referir a pessoas. E o que é que ele significa? Que ou quem. Temos mais aqui outro, whose. Cujo, cuja, cujos ou cujas. Ele tem esses significados, tanto no singular quanto no plural. Whose significa cujo, cuja, cujos ou cuja. Ele é relativo a quê? A posse. É usado para pessoas e animais. Então, toda vez que eu quero determinar algo em relação à posse para pessoas e animais, eu uso whose com significado de cujo, cuja, cujos ou cujas, dependendo da tradução. Olha aqui. That is the girl whose... Aquela é a garota whose o quê? Brother was make some magic tricks at the party last Saturday. Aquela é a garota whose o irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa do sábado. Então aqui eu estou falando cujo relacionado a the girl, a garota, e por isso que eu usei whose para ver com esse significado. Fiz a relação da primeira oração, da oração principal, com a oração subordinada. Já a oração subordinada aqui ela é maior, não é isso? Ó. That is the girl, aquela é a garota, whose, cuja, brother was make some magic tricks at the party last Saturday. Cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa do sábado. Então aqui nós vemos também que whose, nesse caso, veio com o significado de cuja e foi usado para pessoas. Pode ser usado para animais? Sim. Olha o exemplo aqui. This is the shirt. Esta é a camisa whose sleeves are too tight. Esta é a camisa cujas veio com o significado de plural, nesse caso aqui, mangas são muito apertadas. Sleeves are too tight. As mangas são muito apertadas. Então aqui o whose ele veio relacionado a the shirt, a camisa, e ele veio fazer essa ligação, digamos assim, ele não veio para ligar, mas ele veio para subordinar uma oração principal a uma oração subordinada, fazendo essa relação de algo que foi dito na primeira oração. Na primeira oração aqui eu estou me referindo a the shirt, a coisa, whose, e veio com o significado de cujas. Então whose significa cujo, cuja, cujos ou cujas. E para fazer, digamos assim, essa questão de posse. Quando eu falo the girl, this is the shirt, quer dizer, whose, eu estou dizendo que essa camisa, cujas mangas são muito apertadas. Fique atento. Apesar de ser possível utilizar os pronomes relativos that e whom para se referir a pessoas, o pronome whom pode vir antecedido de uma preposição. Isso não é regra, mas ele pode vir sim antecedido de uma preposição. Talvez isso seja o diferencial que você vai utilizar de um e outro, porque ambos significam a mesma coisa, certo? Porém, isso não é uma regra, como eu falei para vocês. Pode vir sim, e pode servir como uma exceção, mas nesse caso aqui não é regra, tá? A melhor maneira de diferenciar é lembrar que who age como sujeito, who ele vai agir como sujeito, quem fez, não é isso? E whom como objeto, é como se fosse ação,
desse sujeito, a ação do verbo, certo? Coloquei uma frase só para vocês observarem o uso do whom. The boy about whom, o garoto sobre quem, e o were talking is my brother. O garoto sobre quem você estava falando é meu irmão. Então aqui eu fiz referência a quem? The boy, que fez o quê? Whom you were talking is my brother. Que você estava falando é quem? My brother, meu irmão. Nesse caso aqui eu usei whom. Nós temos uma preposição antes. Lembrando que isso não é uma regra, mas serve como um diferencial, até porque eles têm um significado muito parecidos. Então, lembrando, os pronomes relativos, eles vêm para fazer a mesma relação como na língua portuguesa, certo? Para relacionar uma oração principal a uma oração subordinada a uma oração principal. E ele vai fazer essa relação ao objeto ou, digamos assim, ao objeto ou ao sujeito de determinadas orações. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa vocês podem buscar no nosso canal mais conteúdos, acessar as nossas atividades interativas. Nós temos o nosso canal no YouTube. Aguardamos vocês para crescer em conhecimento. Aguardo vocês na próxima aula. Bye, bye!